Mediterrâneo, 9 de setembro de 1943, 15h37. O encouraçado italiano Roma cortava as águas azuis a 19 nós, parte de uma esquadra naval fugindo para se render aos aliados. A Itália havia assinado o armistício 3 dias antes. A guerra, para os italianos, tinha acabado. A bordo do Roma, 1.849 homens se preparavam para o que esperavam ser uma passagem tranquila para Malta. Lá, entregariam o navio aos britânicos. Não haveria mais combate, não mais morte. O almirante Carlo Bergamini estava no comando da ponte quando avistou os aviões. Dornier do 217s, alemães, voando alto, muito alto para bombardeio de mergulho tradicional. Mas não estavam mergulhando, estavam apenas circulando, a talvez 6.000 metros de altitude, além do alcance da artilharia antiaérea do Roma. Bergamini ficou confuso. O que estavam fazendo? E então viu. Algo caiu de um dos Dornier, não uma bomba comum. Algo diferente, com pequenas asas. Caindo, mas também planando, ajustando trajetória. A equipe de observação gritou coordenadas. Artilheiros rastrearam o objeto estranho. Mas era pequeno demais, rápido demais, e se movia de formas que bombas normais não se moviam. Bergamini deu ordem para a manobra evasiva. O Roma começou a virar. A bomba virou com ele. Impossível. A bomba atingiu o Roma no convés do lado estibordo, penetrou 3 andares e explodiu no compartimento de munições principais. A explosão foi catastrófica. A revista inteira detonou. A seção central do encouraçado literalmente se desintegrou. Chamas subiram 300 metros no ar. 2 minutos depois, outra bomba guiada atingiu. Esta perfurou o casco e explodiu na sala de máquinas. O Roma, um dos encouraçados mais modernos do mundo, 41.000 toneladas de aço blindado, partiu-se ao meio e afundou em 15 minutos. 1.393 homens morreram, incluindo o almirante Bergamini. Os sobreviventes, flutuando em destroços ardentes, mal podiam acreditar no que testemunharam. Uma bomba que perseguiu seu navio. Uma bomba que foi guiada do céu. Uma bomba que corrigiu curso em pleno voo. Era ficção científica, mas era real. E os alemães a tinham operacional desde o início de 1943. Esta é a história das armas guiadas de precisão da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Armas que estavam décadas à frente de seu tempo. Armas que mudaram fundamentalmente guerra naval. Armas que eram precursoras diretas dos mísseis guiados modernos que dominam conflitos hoje. E ainda assim a maioria das pessoas nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque a Alemanha perdeu a guerra. E história é escrita pelos vencedores. Mas essas armas existiram. Foram usadas. E foram aterrorizantemente eficazes quando funcionavam. Hoje vamos explorar a Fritz X e a HS-293, as primeiras armas guiadas de precisão operacionais do mundo. Vamos ver como funcionavam, como foram usadas e por que, apesar de sua tecnologia revolucionária, não mudaram o resultado da guerra. Para entender essas armas, precisamos primeiro entender o problema que pretendiam resolver. Era 1940. A Luftwaffe estava bombardeando navios aliados no Atlântico e Mediterrâneo. O método padrão era bombardeio de mergulho ou bombardeio horizontal de alta altitude. Bombardeio de mergulho era eficaz, mas perigoso. Você tinha que voar diretamente sobre o navio inimigo, expondo-se a fogo antiaéreo intenso. E navios de guerra tinham muita artilharia antiaérea. Bombardeio horizontal de alta altitude era mais seguro, mas absurdamente impreciso. Você soltava bombas de 5.000 metros e esperava que acertassem algo. A maioria errava por centenas de metros. Alvos navais eram particularmente difíceis porque se moviam. Um navio fazendo 20 nós podia facilmente evadir de bombas que levavam 30 segundos para cair de altitude de bombardeio. Os alemães calcularam que eram necessárias, em média, mais de 100 bombas para afundar um único navio de guerra usando métodos convencionais. Isso era insustentavelmente ineficiente. Então, engenheiros alemães propuseram uma solução radical. E se a bomba pudesse ser guiada até o alvo após ser solta? A ideia não era completamente nova. Experimentos com controle remoto de aeronaves tinham sido feitos desde a Primeira Guerra Mundial. Mas ninguém tinha tornado isso operacional. Não em larga escala.
Não com confiabilidade. Os alemães, com sua típica meticulosidade de engenharia, decidiram tentar. 2 projetos principais emergiram, desenvolvidos paralelamente por empresas diferentes. O primeiro foi a Fritz X, desenvolvida pela Ruhrstahl AG. O segundo foi a Henschel HS-293, desenvolvida pela Henschel Flugzeugwerke. Ambas usavam o mesmo princípio básico, controle remoto por rádio, mas tinham designs e aplicações muito diferentes. Vamos começar com a Fritz X. A Fritz X, também conhecida como Fritz X ou PC-1400X, era essencialmente uma bomba perfurante de blindagem convencional com um kit de orientação acoplado. A bomba base era a SD-1400, uma arma de 1.400 kg projetada especificamente para perfurar convéses de encouraçados blindados. A Fritz X adicionou 3 coisas a essa bomba. Primeiro, 4 pequenas asas fixas na seção intermediária. Estas não forneciam sustentação significativa, mas davam estabilidade aerodinâmica e permitiam pequenos ajustes de trajetória. Segundo, um conjunto de spoilers móveis na cauda. Estes funcionavam como ailerons, permitindo que a bomba fosse guiada para a esquerda ou direita durante a queda. Terceiro, e mais importante, um receptor de rádio e sistema de controle que traduzia sinais de rádio em movimentos dos spoilers. O sistema de guiamento usava a frequência de rádio de 48-50 MHz. O operador da bomba, sentado na aeronave lançadora, tinha um joystick e um rastreador visual. Após soltar a bomba, ele a rastreava visualmente usando um dispositivo óptico. Um sinalizador de luz na cauda da bomba facilitava rastreamento. Se a bomba estava derivando para a esquerda do alvo, ele movia o joystick para a direita. Isso enviava sinal de rádio que ajustava os spoilers, corrigindo o curso da bomba. Era controle manual direto, requeria habilidade considerável, mas funcionava. A Fritz X tinha algumas características impressionantes. Velocidade terminal de aproximadamente 1.050 km/h. Era uma das armas mais rápidas da guerra. Penetração de blindagem de até 130 mm de aço endurecido. Podia perfurar o convés de qualquer navio de guerra existente. Alcance de lançamento de até 5 km horizontalmente, permitindo que a aeronave lançadora permanecesse relativamente segura de fogo antiaéreo. Mas tinha limitações. Primeiro, requeria condições visuais claras. O operador tinha que ver tanto a bomba quanto o alvo durante toda a queda. Nuvens, neblina, fumaça, qualquer coisa que obscurecesse visão tornava a arma inutilizável. Segundo, a aeronave lançadora tinha que voar em trajetória reta e nivelada após soltar a bomba. Não podia manobrar evasivamente enquanto o operador guiava. Isso a tornava vulnerável a caças inimigos. Terceiro, a bomba só podia ser guiada durante a queda. Uma vez solta, tinha talvez 30-40 segundos de tempo de queda a partir de altitude de lançamento típica. O operador tinha que fazer todas as correções nessa janela estreita. Quarto, interferência de rádio ou contramedidas eletrônicas podiam interromper o sinal de controle. Mas quando tudo funcionava, era devastadoramente eficaz. A HS-293 era conceitualmente diferente. Em vez de bomba modificada, era essencialmente um planador motorizado com uma ogiva explosiva. Parecia uma aeronave em miniatura. Tinha corpo aerodinâmico fusiforme, asas de 3 metros de envergadura, cauda com superfícies de controle e, crucialmente, um motor foguete, Walter HWK 109-507, montado sob a fuselagem. O motor foguete queimava por apenas 10 segundos, mas acelerava a HS-293 de velocidade de lançamento até aproximadamente 900 km/h, bem mais rápido que o bombardeiro que a carregava. Após burnout do motor, a HS-293 planava até o alvo, guiada por rádio exatamente como a Fritz X. A ogiva continha 295 kg de explosivo. Não era projetada para penetração de blindagem como a Fritz X. Era uma ogiva de alto explosivo destinada a danos por explosão. Isso tornava a HS-293 mais adequada para alvos menos blindados, destroyers, navios mercantes, transportes de tropas. Mas tinha vantagem significativa sobre a Fritz X, alcance, porque a HS-293
Tinha asas e motor foguete, podia ser lançada de muito mais longe, até 12-15 quilômetros em condições ideais. Isso mantinha a aeronave lançadora bem fora do alcance de defesas antiaéreas navais. Ambas as armas entraram em produção no início de 1943. Unidades especializadas da Luftwaffe foram formadas e treinadas. Gruppe Segus e 3º de Kampfgeschwader, 100, foram os primeiros a receber as Fritz Schicks. Gruppe Segus de Kampfgeschwader 100 também operou o HS-293S, assim como outras unidades. Pilotos e operadores de bomba passaram por treinamento extensivo. Guiar uma bomba em queda livre por rádio não era intuitivo. Requeria coordenação olho-mão excepcional e capacidade de estimar trajetórias rapidamente. Simuladores foram construídos. Práticas extensas foram conduzidas sobre campos de bombardeio terrestres usando alvos fixos. Eventualmente, em agosto de 1943, as armas foram declaradas operacionais e imediatamente demonstraram seu potencial letal. O primeiro sucesso de combate documentado da Fritz Schiss foi em 9 de setembro de 1943. O afundamento do Roma que descrevi no começo desta história. Mas não foi apenas o Roma. No mesmo dia, seu navio irmão, o Itália, também foi atingido por uma Fritz Schiss. A bomba penetrou o convés, mas não explodiu. Sorte incrível. Mas demonstrou que isso não foi acaso. Os alemães estavam mirando intencionalmente e acertando os maiores navios de guerra do mundo. 4 dias depois, em 13 de setembro, veio outro sucesso chocante. O HMS Warspite, um encouraçado britânico veterano, foi atingido por Fritz Schiss durante operações de bombardeio de costa perto de Salerno, Itália. A bomba penetrou o convés, passou por 6 andares e explodiu no fundo do navio. 6 caldeiras foram destruídas. A sala de máquinas foi inundada. 200 homens morreram ou ficaram feridos. O Warspite sobreviveu, mas ficou fora de ação pelo resto da guerra. No mesmo dia, o cruzador HMS Uganda foi atingido e gravemente danificado. Em 16 de setembro, o cruzador USS Savannah foi atingido durante operações de suporte de fogo em Salerno. A Fritz Schiss penetrou o teto da torreta número 3, atravessou 3 andares e explodiu na sala de máquinas. A explosão foi tão violenta que levantou a torreta inteira de 165 toneladas e a jogou no ar antes de cair de volta. 197 marinheiros morreram. O Savannah teve que voltar aos Ewendranus para reparos extensos e ficou fora de ação por 8 meses. Dias depois, o cruzador USS Philadelphia foi atingido, mas sobreviveu com danos moderados. Em apenas 2 semanas de uso operacional, a Fritz Axe tinha afundado um encouraçado, danificado permanentemente outro e danificado seriamente 3 cruzadores. Era recorde impressionante. A HS-293 também estava sendo usada, principalmente contra navios mercantes e contra torpedeiros. Em 25 de agosto de 1943, perto da costa da Espanha, o contratorpedeiro britânico HMS Bideford foi atingido e gravemente danificado. Em 27 de novembro, na costa da Argélia, 18 Dorniers lançaram HS-293 contra um comboio aliado. O navio hospital britânico HMHS Newfoundland foi atingido e afundado, matando 9 pessoas. Um escândalo, dado que era claramente marcado com cruzes vermelhas. Vários navios mercantes foram afundados ou danificados. Durante toda a campanha italiana de 1943-1944, HS-293S afundaram ou danificaram dezenas de navios. Os aliados estavam alarmados, porque pela primeira vez enfrentavam armas de ataque stand-off guiadas de precisão. Aviões alemães podiam ficar além do alcance de artilharia antiaérea e ainda assim atingir navios com precisão. Métodos de defesa tradicionais não funcionavam bem. Você não podia abater a bomba facilmente. Era pequena, rápida e difícil de rastrear. Você não podia abater a aeronave lançadora facilmente porque estava muito longe. Manobras evasivas tinham eficácia limitada. As bombas eram guiadas ativamente. Elas acompanhavam. Os aliados precisavam urgentemente de contramedidas e desenvolveram várias. Primeiro, reconheceram que as armas dependiam de controle de rádio. Então começaram a desenvolver contramedidas eletrônicas, jamming de rádio.
Navios aliados foram equipados com transmissores que bloqueavam as frequências de 4850 MHz usadas pelas armas alemãs. Quando ativados, esses jammers inundavam o espectro com ruído, impedindo que sinais de controle alemães alcançassem as bombas. Funcionou, mas não perfeitamente. Os alemães responderam mudando frequências. Uma guerra eletrônica de gato e rato começou. Segundo, os aliados aumentaram patrulhas de caças, porque as aeronaves lançadoras tinham que voar retas e niveladas durante guiamento, eram vulneráveis à interceptação. Se você podia colocar caças no ar rapidamente, podia forçar os bombardeiros alemães a manobrar, interrompendo o processo de guiamento. Terceiro, cortinas de fumaça. Navios começaram a gerar fumaça pesada quando aviões alemães eram detectados. Se o operador da bomba não podia ver o alvo devido à fumaça, não podia guiar eficazmente. Quarto, fogo antiaéreo de saturação. Embora você não pudesse atingir a bomba especificamente, podia criar cortina de aço fragmentado que ela teria que atravessar. Algumas bombas eram danificadas por fragmentação, destruindo sistemas de controle. E, finalmente, inteligência e táticas. Os aliados aprenderam a reconhecer quando ataques com armas guiadas eram iminentes. Aviões alemães circulando em alta altitude, não fazendo aproximações de bombardeio normais. Isso dava tempo para preparar defesas, ativar jammers, fazer fumaça, lançar caças. Essas contramedidas gradualmente reduziram a eficácia das armas alemãs. Taxas de acerto, que foram tão altas quanto 50% a 60% nos primeiros ataques, caíram para 20% e 30% até o final de 1943 e continuaram caindo. Mas ainda assim, mesmo com taxa de acerto de 20%, essas eram armas formidáveis. E os alemães continuaram desenvolvendo-as. Variantes melhoradas foram produzidas. A HS-293D tinha controles mais responsivos e telemetria aprimorada. A Fritz X2 tinha receptor de rádio mais resistente a jamming. Houve até experimentos com guiamento por fio, onde a bomba era conectada à aeronave por fio fino desenrolando durante a queda. Isso era imune a jamming de rádio, mas limitava severamente alcance e era mecanicamente complexo, e os alemães exploraram conceitos ainda mais avançados. A HS-293H era variante com sistema de guiamento televisivo. Uma pequena câmera de TV montada no nariz da arma transmitia vídeo de volta para o operador. Ele via o que a bomba via e podia guiá-la com precisão muito maior, mesmo através de fumaça parcial. Era extraordinariamente avançado para 1944. Televisão mal existia como tecnologia civil, e os alemães a estavam colocando em armas guiadas. Apenas algumas HS-293H foram produzidas antes do fim da guerra, mas provaram conceito. Havia também a Hurstal Fax-4, um míssil ar-ar guiado por fio, destinado a abater bombardeiros aliados, e a Henschel HSJ-117 Schmetterling, um míssil superfície-ar para defesa antiaérea. Ambos avançaram para testes, mas nunca se tornaram totalmente operacionais. Então por que, com toda essa tecnologia avançada, a Alemanha não dominou os céus e mares? Várias razões. Primeiro, produção. A Alemanha produziu aproximadamente 1.400 Fritz X e 2.300 HS-293 durante toda a guerra. Isso parece muito, mas distribuído ao longo de 2 anos, contra centenas de alvos, não era. Os aliados construíam navios mais rápido que os alemães podiam afundá-los. Segundo, complexidade e confiabilidade. Estas eram armas altamente complexas com muitos pontos de falha. Receptores de rádio podiam funcionar mal. Superfícies de controle podiam emperrar. Motores foguete podiam não acender. Taxa de falha era alta. Talvez 20 e 30% das armas lançadas falhavam tecnicamente antes mesmo de considerarmos jamming inimigo. Terceiro, treinamento. Operadores eficazes de bombas guiadas requeriam treinamento extensivo. E a Alemanha, em 1943-1944, estava ficando sem tempo, combustível e instrutores qualificados. Qualidade do operador caiu conforme a guerra prosseguia. Quarto, contramedidas. Como discutido, os aliados desenvolveram contramedidas eficazes surpreendentemente rápido. Quinto, ambiente operacional. A Alemanha estava lutando guerra defensiva em múltiplas frentes. Recursos eram espalhados demais.
Prioridades mudavam constantemente. Armas guiadas eram apenas uma pequena parte de um esforço de guerra massivo e falho. E, finalmente, timing. Estas armas chegaram tarde demais. Se a Alemanha tivesse Fritz X operacional em 1940-1941, durante a Batalha do Atlântico, poderia ter mudado completamente aquela campanha. Mas em 1943, quando se tornaram operacionais, os aliados já tinham supremacia aérea e naval em muitas áreas. Oportunidades para usar as armas eram limitadas. Mesmo assim, as armas guiadas alemãs afundaram ou danificaram gravemente mais de 40 navios aliados. Não foi suficiente para alterar o curso da guerra, mas foi suficiente para aterrorizar marinheiros aliados que de repente enfrentavam bombas que os perseguiam. E foi suficiente para forçar os aliados a dedicar recursos significativos a contramedidas. Então, por que essas armas são tão esquecidas hoje? Parte é porque a Alemanha perdeu. História foca em tecnologias vencedoras. Parte é porque foram ofuscadas por outras inovações alemãs como o Me-262, primeiro caça a jato operacional, ou o V-2, primeiro míssil balístico. Parte é porque os aliados não queriam publicizar quão eficazes essas armas foram. Admitir que seus navios foram afundados por bombas teleguiadas era constrangedor. E parte é porque após a guerra, tanto o EPOSI quanto o RSS pegaram tecnologia alemã de armas guiadas e a classificaram. Cientistas alemães foram levados para a América e Rússia através da Operação Paperclip e programas equivalentes soviéticos. Documentação técnica foi confiscada, e então, em segredo, ambos os lados usaram conhecimento alemão para desenvolver seus próprios mísseis guiados. Porque é isso que Fritz X e HS-293 realmente eram. Precursores diretos de mísseis guiados modernos. Mísseis antinavio modernos como o Exocet, Harpoon ou P-800 Onyx funcionam no mesmo princípio básico. Lançados à distância. Voam em direção ao alvo. Guiados ativamente, agora por radar ou GPS em vez de controle de rádio manual. Explodem ao impacto. A evolução é óbvia. Similarmente, mísseis ar-ar guiados como o Sidewinder ou AMRAAM descendem conceitualmente de projetos alemães como o X-4 e mísseis de cruzeiro como o Tomahawk devem ancestralidade conceitual a projetos alemães de bombas planadores motorizadas. Os alemães não inventaram o conceito de armas guiadas. Experimentação existiu antes, mas foram os primeiros a fazer funcionar operacionalmente em combate real. Foram os primeiros a afundar navios de guerra com armas guiadas de precisão. Foram os primeiros a demonstrar que o futuro da guerra envolvia atacar à distância com munições inteligentes. E nisso estavam décadas à frente. A lição mais ampla aqui sobre tecnologia e guerra. Superioridade tecnológica sozinha não vence guerras. A Alemanha tinha Fritz X e HS-293. Tinha o Mi-262. Tinha o Panther e Tiger Tanks. Tinha submarinos tipo 21 revolucionários. Tecnologicamente, em muitas áreas, estava à frente dos aliados. Mas perdeu mesmo assim. Por quê? Porque guerra é sobre mais que tecnologia. É sobre produção. A Alemanha não podia produzir armas avançadas em números suficientes. É sobre logística. A Alemanha não podia sustentar suas forças adequadamente. É sobre estratégia. A Alemanha lutou em múltiplas frentes simultaneamente, dissipando forças. É sobre recursos. A Alemanha tinha acesso limitado a petróleo, borracha, metais raros críticos e é sobre poder industrial bruto. Os aliados, especialmente os ex-ABUA, simplesmente superaram a Alemanha. Mas reconhecer que a Alemanha perdeu não significa ignorar que produziu tecnologia notável. Fritz X e HS-293 eram engenharia brilhante. Resolver problemas de guiamento por rádio, estabilidade aerodinâmica, resistência estrutural, propulsão de foguete, tudo nos anos 1940 com tecnologia disponível então, foi realizador impressionante. E os engenheiros que criaram essas armas não eram nazistas ideológicos na maioria. Eram técnicos fazendo trabalho técnico. Após guerra, muitos trabalharam para EUA ou URSS, contribuindo para programas de mísseis que definiriam Guerra Fria. Sua expertise foi valiosa o suficiente para que ambos os lados competissem por seus serviços.
Hoje, olhando para qualquer conflito moderno, vemos armas guiadas em todo lugar. Mísseis antinavio afundando navios de guerra, mísseis de cruzeiro atingindo alvos a centenas de quilômetros, drones guiados com precisão atacando alvos individuais. Tudo isso descende conceitualmente daquelas primeiras armas guiadas alemãs de 1943. Fritz Schiess e HS-293 não eram curiosidades. Eram começos de revolução em armamento que continua hoje. Há também elemento humano aqui que vale mencionar. Marinheiros no Roma, Warspite, Savannah e dezenas de outros navios morreram por essas armas. Para eles, não importava quão avançada a tecnologia era. Importava apenas que estavam sendo mortos por algo que não podiam combater eficazmente. E isso é verdadeiro terror da guerra tecnológica. Quando você enfrenta a arma que não entende, não pode ver claramente e não pode defender contra, sentimento de impotência é esmagador. Marinheiros aliados em 1943 sentiam isso, assim como soldados enfrentando drones hoje. Tecnologia muda. Medo não. Vamos encerrar voltando à pergunta do título. Por que ninguém fala sobre isso? Acho que agora temos respostas. Porque foram ofuscadas por outras armas mais famosas. Porque a Alemanha perdeu e vencedores escrevem história. Porque os aliados classificaram informação após guerra. Porque educação histórica foca em eventos, não tecnologia. Mas deveríamos falar sobre isso. Porque entender história de tecnologia militar nos ajuda a entender presente. Quando vemos notícias sobre mísseis hipersônicos, drones autônomos, enxames de munição guiada, estamos vendo continuação de linha que começou com Fritz Schiess e HS-293. E talvez, ao estudar história dessas armas, aprendemos algo sobre corrida armamentista perpétua. A Alemanha desenvolveu armas guiadas. Os aliados desenvolveram contramedidas. A Alemanha melhorou as armas. Os aliados melhoraram contramedidas. Esse ciclo nunca termina. Hoje, nações desenvolvem mísseis hipersônicos. Outras desenvolvem defesas antimíssil. As primeiras melhoram mísseis. As segundas melhoram defesas. É o mesmo padrão. E nos faz perguntar, para onde isso leva? Fritz Schiess e HS-293 foram armas notáveis, revolucionárias, aterrorizantes. Mas também foram apenas passos em escalada tecnológica que começou quando o primeiro humano pegou pedra para usar como arma e continua hoje com drones autônomos e inteligência artificial. Cada geração acha que suas armas são pinnacle. E cada geração está errada. Porque sempre há próxima inovação. Próximo salto tecnológico. Próxima arma que muda tudo. Fritz X não foi a primeira. Definitivamente não foi a última. Mas foi um momento significativo. Um momento quando bombas aprenderam a pensar. Quando munições tornaram-se inteligentes. Quando distância deixou de ser defesa. E nisso merece ser lembrada. Como sempre, muito obrigado a todos por assistirem. Esta foi história técnica sobre armas que poucas pessoas conhecem, mas que mudaram guerra para sempre. Se você achou fascinante, considere dar like e se inscrever. Este tipo de história tecnológica militar detalhada é exatamente o que este canal faz. E se você tem pensamentos sobre armas guiadas, tecnologia militar ou a ética de inovação em armamento, adoraria ouvir nos comentários. História não é apenas datas e eventos. É também sobre como tecnologia molda conflito e como conflito molda tecnologia. Fritz Schiess e HS-293 são exemplos perfeitos. Até a próxima vez. E lembre-se, futuro geralmente chega antes que estejamos prontos para ele. Em 1943, marinheiros aliados descobriram isso da maneira mais difícil. Quando viram bombas que os perseguiam através do céu. Bons voos.